aí, galera, beleza? Como é que vocês estão, meus amigos? O vídeo de hoje divide aqui em 4 partes. Como sempre, tem muita coisa pra gente comentar. E eu quero começar o vídeo de hoje falando sobre a ida do Haddad na Câmara. E eu quero fugir do senso comum. Eu quero olhar esta ida sobre outra perspectiva e vocês vão entender. Quero mostrar o que a turminha do MBL aprontou em parceria com o PT e aquele bate-bola da Rede Globo para fechar essa trinca sensacional. Por outro lado, quero mostrar para vocês uma parte da direita e a outra parte da direita. Na verdade, são 3 partes da direita, vocês já vão entender. E tem mais algumas coisinhas relacionadas aí à reforma tributária e um novo projeto de lei aí da turma da esquerda que envolve comida, que só podia ter vindo da esquerda. Aí depois vamos falar daquela grande dupla, Sérgio Fernando Moro e Luiz Inácio Lula da Silva. Os petistas estavam em festa com a absolvição do Moro. Randolfo Rodrigues dando tapinha, fotona bonita, matéria da Bela Megali, a porta-voz do Moro na Globo, falando muita coisa. O Moro, inclusive, ontem atacou o Leandro Ruschel, o Fernão Lara Mesquita. Quero comentar algumas coisinhas sobre isso, mostrar uma fala dele após, uma sessão no Senado, para depois a gente conectar nesse tema. Tem umas coisinhas extras. Ai, eu tô tentando sair de um tema que a gente comentou ontem, mas é impossível. Chegou agora, no meio aí da direita sensata, ACM Neto. Começa com Ciro Nogueira, passa pro Frederico Dávila, agora tem o ACM Neto aí também, em uma participação ilustre em um seminário da Fundação FHC. Aí a gente vai pro terceiro tema. Quero falar de eleições, Brasil e exterior, e mostrar para vocês o que os deputados de esquerda estão aprontando. Aquela ida para os Estados Unidos não foi aleatória, eles voltaram com um documento, vai apresentar aí pro Lira, pro Pacheco, vassalagem sem fim. Agora sim, é indefensável o que a turma tá fazendo. E no final, se der tempo, tem mais notícias que mostram porque o Brasil segue dando errado e cada vez se torna um país mais autoritário. Mas vejam só, ontem, um assunto aí que ganhou destaque e que eu fiquei muito surpreso, Fernando Haddad contando pro Brasil que se fosse Bolsonaro, não tinha imposto. Não tinha imposto nas blusinhas da Shine da Shopee. Mas o dia começa, com matérias como essa. A turma aí da indústria fez um levantamento para falar que essa isenção de imposto só beneficia as elites. Só as elites se beneficiam. Tá ali, Só quem tem renda alta. Porque pobre não compra. Eu acho que o grande problema é que o pobre não tá comprando nada, Esse que é o ponto, não tá sobrando nenhum dinheiro. Se sobrasse um dinheirinho, era capaz do pobre comprar alguma coisa. Mas tá ali, Segundo a entidade, quem mais se beneficia da vantagem tributária são as pessoas com renda mais alta. E segundo a entidade, aquelas que ganham menos sofrem mais com desemprego e a falta de oportunidade com as perdas dos negócios no Brasil. É assim, Como é que funciona? As pessoas, elas pagam mais caro no produto da varejista brasileira. A varejista compra barato. Aí ela coloca todo o custo, mais o lucro dela, mais os custos de operacionais, para você comprar. Aí você enriquece, o dono da varejista, que vai pagar salário mínimo para os vendedores, e tá todo mundo feliz. Esse é o Brasil do Lula. Aí o Arthur Lira, presidente da bancada dos banqueiros no Brasil, ele deveria ganhar esse posto aí quando deixar de ser o presidente da Câmara. Ele diz que 60% das compras são feitas pela classe A e B, com base aí no levantamento. Beleza. Vida que segue. Aí o Haddad foi na Câmara. Haddad disse que havia determinação política no governo Bolsonaro para não taxar as compras internacionais. Aí Haddad falou, rapaz, teve um cara só que comprou 17 milhões de remessas. Isso é um absurdo, etc, tudo mais. Beleza. Eu entendo o que o Haddad disse. Não acho que o Haddad está todo errado. Agora sim, ao invés de você tentar resolver o problema de quem está fazendo 17 milhões de compras, por que você não resolve isso ao invés de taxar todo o Brasil? Isso faz algum sentido? E ainda que você queira taxar, por que você então não taxa produtos que são fabricados no Brasil? Tipo roupas, eu entendo. Mas para que você vai taxar celular, computador,
e vários outros dispositivos, equipamentos, principalmente eletrônicos, que o Brasil não produz. Não tem nenhuma lógica. Mas tudo bem, tudo bem. Mas parabéns aí pro Haddad, por deixar claro pro Brasil que o governo Bolsonaro, se fosse o governo Bolsonaro, não tinha imposto. Não tinha imposto. Mas vamos lá. Antes de eu trazer o ponto fora do consenso comum, olhando de fora da caixinha essa questão do Haddad, quero fazer aqui um bate-bola muito rápido mesmo de notícias que saíram nos últimos dias. Como, por exemplo, tripé macroeconômico é manco, diz o Pércio Arida. Ele criticou a ameaça populista de déficits fiscais crescentes. Mesmo Pércio Arida que apoiou Lula na eleição de 2022. Estudo aponta inviabilidade da política fiscal de Lula a partir de 2026. Polishop pede a recuperação judicial e declara 352 milhões em dívida. Eu não sei como é que alguém consegue ter tanta dívida. Porque o pobre não consegue pegar 50 mil emprestado com juros bacana. Mas quando você é varejista grande, para ser ajudado aí você consegue muito. Desenrola cumpre meta de renegociar 50 bilhões, mas termina sob alerta de novos endividamentos. Recuperações judiciais disparam 98% em abril, aponta o Serasa. Taxa de desemprego cresce em 8 capitais no primeiro trimestre. ANEEL aprova reajuste médio de 7,32% nas tarifas de energia da CEMIG. Só uma notícia bem rápida. Teriam várias outras. Teve uns que a gente já comentou nos últimos dias sobre como é que anda a economia do Brasil, então não quis trazer. E por que eu quis colocar só essas notícias, ler bem rápido, sem me aprofundar nelas? Eu acho que vocês vão concordar. Todo santo dia tem alguma notícia negativa sobre como anda a economia brasileira. Notícia que você traz, fatos, números, consegue apontar. Você consegue, inclusive, falar, ó, segundo a Globo, olha o que a Globo está falando, Haddad. Olha o que a Folha de São Paulo está falando, Haddad. Olha o que a CNN está falando, Haddad. Você referencia aos jornais do consórcio, que são aliados do PT e do Haddad. É por que eu estou falando isso? Porque o Haddad ontem foi na Câmara. Se o Haddad tivesse sido mal do início até o fim, em nenhum momento ele conseguiu ir bem, a imprensa ia ter que noticiar que ele foi mal. Porque a imprensa ia ter que falar que o Haddad foi na Câmara. Agora, se o Haddad foi 99% do tempo mal e 1% bom, o que é que a Globo vai fazer? Pegar o 1% bom, porque já que ela tem que falar da ida do Haddad, ela vai pegar a parte que interessa a ela. A parte que pinta o Haddad como herói nacional do povo brasileiro, o sucessor do Lula. Para de lacrar. Possível retomada do imposto de importação sobre encomendas do exterior de até 50 gera bate-boca entre o Haddad e o Kataguiri. Com 1001 coisas para você pontuar de forma clara, de forma objetiva, de forma técnica. Kim Kataguiri do MBL foi lacrar. Sabe o que ele foi fazer na verdade? Lavar a alma de vocês. Vocês que gostam de lavar a alma, o discurso que lava a alma, olha aí, ó. Quanto mais lavador de alma é um discurso, mais espaço abre para esse tipo de resposta. O Haddad montou em cima. A maior parte das notícias que saíram sobre a ida do Haddad para a Câmara, Globo, CNN, Folha, Veja, Estadão, pode olhar. Cheque com seus olhos. Não acredita em mim? Vai, cheque. É dando destaque ao atropelo que o Haddad deu no Kim Kataguiri. Participação de Haddad em audiência pública é marcada por bate-bocas com deputados. Vídeo, Haddad dá pita em Kataguiri na Câmara. Para de lacrar na rede. Não faltam notícias. Todos os dias tem. Dá para comentar sobre tudo. Dá para referenciar, inclusive, o que a própria imprensa fala. Mas a turma quer resolver o Brasil? Não. A turma quer colocar na mesa os assuntos que vai melhorar a sua vida? A sua vida? O que pode fazer que sua vida fique menos sofrida? Não. Qual é a preocupação da MBL? Conseguir o recorte para levar para o canal do Kim Kataguiri para conseguir views. Por quê? Porque é de eleição.
cada vereador que o MBL coloca lá dentro é no mínimo 10 vagas de trabalho. E não é pra ficar de braço cruzado, é pra trabalhar. O MBL tem interesse em trabalhar pra o cara fazer aquele mandato midiático. E os assessores ficam lá, a rede social vai pegando o traquejo. E aí os assessores depois são candidatos a vereador. E vai seguindo o ciclo. Então, você elege um cara, vixe, você já conseguiu botar comida na mesa de 10 pessoas, 10 assessores e aí ganhando 10 mil pra cima. Tá fácil. Esse é o objetivo. Brasil, ninguém liga. E aí, pra não ficar só falando do MBL, quero falar de três grupos da direita. Falamos do primeiro, o MBL. Aí depois falar do lavador de alma. Tanta notícia para pontuar, de forma serena, calma. A Terra é redonda o tempo todo, rebate Haddad ao ser chamado de negacionista. Qual a necessidade de fazer piadinha, lavar a alma? Isso aí foi o Abílio, do PL. Ele é todo debochado, esse Abílio. Beleza, é engraçado. Já vi um vídeo outro dele que ele dá um, até dou risada. Mas e aí, qual o ganho? Qual a melhoria da vida das pessoas? Só temos 513 deputados no Brasil. A gente tem que parar de ficar... e começar a falar, bicho, pera aí, pô. Começa a trazer alguma melhoria de vida pro povo. Começa a realmente fazer, assim, algo mais concreto, sabe? Deixa lavar a alma pros outros. Porque o Abílio falou assim, ó, o senhor é um negacionista? O senhor não queria estar no Ministério da Fazenda? Queria estar no Ministério da Cultura tocando Blackbird? Falando isso em relação àquela entrevista do Haddad para a Natuzanelli que ele tá tocando violão. Mas assim... Gente, você tem a oportunidade de conversar. Você tem a oportunidade de, basicamente, interrogar o ministro da Fazenda do governo Lula, que está destruindo o Brasil. É a sua chance de trazer os assuntos sérios para você realmente colocar o cara perante a população e desmascarar e falar, olha o que esse cara tá fazendo. Mas aí você quer lacrar. Você quer lacrar. E aí o Abílio também ganhou muito espaço na imprensa. Agora, sabe quem não ganhou espaço na imprensa? Sabe quem não ganhou espaço na imprensa? O Felipe Barros. Sabe por quê? Porque ele falou que deveria ter sido dito. Vamos aqui ouvir o que o Felipe Barros falou. Agora querem até aumentar imposto sobre as importações, deputado Bongás, alegando uma suposta defesa da produção nacional. Mas que produção nacional, ministro? Está todo mundo passando por dificuldade. Que produção nacional é essa? Em que o pobre está passando fome, o pobre que precisa de um celular, um computador muitas vezes para trabalhar e vai ficar mais caro para ele comprar um computador, comprar um celular. Então veja, ministro, esses são os dados, esses são os números do governo. E aí a gente poderia se perguntar, assim, por que tudo isso? Né? Por que a implementação dessas medidas todas? Né? O que eu vejo, ministro, é que não há uma política de investimento e de desenvolvimento do país. Né? Há sim uma política econômica, que foi aquela política que o PT sempre fez, de favorecimento dos amigos do rei. Quem são os amigos do rei? Né? Basta nós vermos aqui. Quem são os principais financiadores de campanha do Lula? Os banqueiros. E daí eu ouvi aqui, agora há pouco, o deputado Paulo Guedes, né, homônimo do ex-ministro da Fazenda Paulo Guedes, dizendo dos bancos, porque os bancos nos governos passados, nos governos petistas, nunca os bancos ganharam tanto dinheiro. E é isso que vocês estão fazendo, em detrimento do povo pobre, em detrimento do povo que está sofrendo com a inflação dos alimentos. Vocês estão favorecendo os banqueiros, estão favorecendo o grande capital, estão favorecendo a Faria Lima, em detrimento, repito, do povo pobre. Mas não é só isso, não é só aos banqueiros e ao mercado financeiro que vocês prestam continência. É também, né, a política norte-americana, ao Biden, ao Partido Democrata, que vem com essa imposição de agenda verde. Vocês fizeram um PAC verde. O PAC verde, a gente não tem nem estrada para rodar direito no nosso país. E vocês incentivando a compra de ônibus elétricos. Para quem? Favorecendo a quem? A margem equatorial. Né? Até quando o PT e a dona Marina Silva vão sabotar o desenvolvimento econômico do nosso país, líder Isnaldo? Até quando vão continuar servindo a interesses que não os dos brasileiros?
Felipe Barros questiona, né? O preço vai custar celular, computador pro pobre, ferramenta de trabalho. Questiona margem equatorial. Questiona agenda verde, PAC verde, para aqui, aquilo outro. Relação com banqueiros. Aí o Haddad esperto, ele vai responder essas perguntas, que não tem como ele se safar, ou ele vai responder o deboche e vai martelar na tese do deboche. O que ganhou espaço na imprensa? Dureza, né? Dureza. Nossos deputados, às vezes... Nossa senhora, viu, bicho? Assim, não exijo vitória. Tendo que vencer. Não tem número pra vencer sempre, né? Quando vence, até fico feliz. Falo, meu Deus, o que tá acontecendo? Tô até surpreso. Como é que a direita conseguiu vencer essa votação? A gente não tem maioria. Mas, poxa, nas oportunidades que nós temos de pegar o microfone, etc., vamos, assim, né? Espera que os deputados, cada vez mais, consigam fazer discursos que eles reverberem para além da direita, né? Você acha que... Imagina aquele cara, sei lá, que não acompanha muito política, não tá nem aí pra nada. Ele vê lá o vídeo, cara, e aí? Você é um negacionista? Você queria estar tocando Blackbird no Ministério da Cultura? O cara tá pensando, o que é que tá acontecendo aí? É estranho isso. O cara, imagina o cara vendo esse recorde, o cara fala, rapaz, o cara perde fé no Brasil, o cara perde fé na política, o cara fala, imagina o petista recorde separado, fala aí, ó, isso aqui é o bolsonarismo. É a preocupação do Bolsonaro, é debochar. Não querem discutir o Brasil. Então tem que pensar muito bem. Pensar muito bem quando tiver a oportunidade de estar com o microfone na boca. Pra falar alguma coisa que faz sentido. Sabe? Tem a hora de debochar, tem a hora de fazer uma piada. Mas não desperdiça uma oportunidade dessa, não. Sério mesmo. Se o Haddad tivesse sido mal o tempo todo, a imprensa ia ter que dar. Mas a imprensa pinça aquele momento que o Haddad consegue trazer a bola pro pé dele e aí faz a festa em cima. Mas enfim, avançando aqui, essa matéria chamou minha atenção por tudo, desde a manchete até o conteúdo dela. Essa matéria é bem debochada, inclusive. A manchete dela que diz, ó, reforma tributária, Banco Mundial estima imposto do PK de 33% no refrigerante e 46% na cervejinha que o Lula prometeu na campanha. Vejam só. Ferramenta desenvolvida pelo Banco Mundial traz primeira vez uma estimativa das alíquotas do imposto seletivo chamado imposto do pecado. Eu já comecei assim, né? Peraí. Estamos discutindo Brasil, sistema tributário brasileiro, e aí quem traz uma ferramenta para fazer essa base de cálculo não é o Banco Central, não é o Banco do Brasil, não é a Caixa, não é um banco estatal, é o Banco Mundial. Massa! O organismo internacional que acompanha de perto a mudança nos tributos brasileiros. Você vê que a turma tá preocupada com o Brasil, né? Tá bom. Aí diz lá que vai aumentar, sei lá, os preços, né, da porcentagem. No caso da cesta básica, outro tema controverso, o SINVAT, essa ferramenta, mostra que novas ampliações da lista, combinadas com a eliminação do cashback, devolução de imposto aos mais pobres, pode ser uma maneira ineficiente de ajudar os mais vulneráveis. Essa aqui é a mesma história da pesquisa do CNI. Por que está se falando de ampliar a lista? Porque, atualmente, no sistema tributário atual, carne está na cesta básica. Na reforma tributária do Lula, carne está na cesta básica? Sim, não. Tá, mas não tá com imposto zerado. Tem uma redução. Então vai ficar um pouquinho mais caro, mas vai valer a pena. Vai valer a pena. Então eles estão falando, não, é tipo achar, não, isso não vai beneficiar o mais pobre, não. Esse negócio de colocar carne com imposto zero não vai beneficiar o pobre. Se a isenção fosse estendida a todos os alimentos e não houvesse cashback, a alíquota do IVA, segundo a plataforma, aumentaria de 25,6 para 28,3. Aí, nesse caso, os 10% mais ricos não pagariam quase nada mais, só que a carga tributária nos mais pobres seria de 22 para 25, né? Sempre o pobre pagando as ideias. Eu sei de uma coisa, que se a reforma tributária do Lula não tivesse avançado, a gente nem isso aqui estava discutindo. Aí você vê, ó, os supermercados e o agro, por exemplo, não abrem mão de incluir as carnes na lista do imposto zero. Mas o Lula não quer, porque confia no Lula que com cashback é melhor. O argumento é de que a proteína animal pode acabar saindo de vez da dieta dos mais pobres.
Mas talvez seja isso que o Lula quer, né? Pelo projeto do governo, do Lula, as carnes foram enquadradas na alíquota reduzida com desconto de 60%. Atualmente, desconto sempre é zero. O imposto é zero. No projeto do Lula tem imposto, mas você tem um desconto. Picanha, esquece. Cervejinha, também esquece. É o governo do amor. Aí, sai um projeto. Câmara analisa projeto que obriga restaurantes de órgãos públicos a oferecerem alimentação vegana. Tudo bem. Até esse ponto, né? Não é em relação à iniciativa privada, no primeiro ponto, não está obrigando a iniciativa privada. Só que esse projeto chama minha atenção, né? Que é obrigar. Obrigar, tem que ter uma opção vegana. E o que chamou minha atenção é a justificativa para esse projeto precisar existir e avançar. Segundo Duda Salabert, do PDT de Minas Gerais, a alimentação vegana é reconhecida pelos benefícios à saúde e ao meio ambiente. Uma vez que esse projeto é aprovado, você está validando a tese que mato é bom, carne é mal. E eu acho isso muito complicado. Porque isso vem na esteira de várias coisas que estão acontecendo. Não tem 2 meses, a Globo fez um especial para mostrar por que comer inseto é bom, ajuda o planeta, é sustentável. O André Trigueiro tava comendo mosca. Assim, não tem o que falar, tava comendo mosca. Não é piada não, tava comendo mosca. Farinha de mosca. Eu não acho que isso aqui é aleatório. Pra mim é mais um passo, ainda mais vindo pela esquerda, né? A turma aqui não perde tempo. Mas enfim. Fica aí no radar pra gente observar o desenrolar. Mas vamos seguir avançando. O dia de ontem foi um dia de festa, onde Moro foi coroado no final do dia. Não é meio da tarde. Com a participação na Globo News. O amor voltou de vez. Moro volta a ser herói da Globo. Moro ganha tapinha nas costas dos petistas. Olha a manchete, que tá lá em cima, né? Manchete não, que tá escrito no tweet. Em relação ao julgamento do TSE, é uma opinião unânime. Um julgamento técnico. Um julgamento que apreciou corretamente as questões que foram a mim colocadas. Isso já chama atenção, né? O Moro passando aquele pano pro judiciário. Só que o melhor, gente, não tá no topo do tweet. Tá aqui, ó. Na chamada. Eu não sei como é o nome dessa legenda que fica embaixo da entrevista. Olha ali. Moro, 2 pontos. Não posso interferir no trabalho de outro poder. Moro falou isso porque, olha ali de baixo, senador fala sobre decisão de Toffoli em anular atos contra a Odebrecht. Moro não conseguiu criticar uma decisão judicial que tornou pó a história dele como juiz da Lava Jato. Esse é o bastião da luta contra a corrupção? Eu ia colocar até no vídeo hoje a foto do Moro, dando um beijo, né? No dia da votação do último indicado do Lula para assumir a cadeira no Supremo, mas não vou fazer isso. Não precisa. Deixa lá, deixa o mestrão em paz. Temos que nos orgulhar do nosso judiciário. Temos sim, temos. Fernão Lara Mesquita diz, ó, extra, Moro se salva, mas não sobra quase nada do original. É porque nunca teve original, a turma que acabou por se enganar, né? O Leandro Ruschel compartilhou isso daí, e aí Moro bateu um print e atacou o Leandro Ruschel e o Fernão, falando que são valentes de internet, só tem coragem de cantar de galo na internet, nós vamos ver, não tem ninguém. E que ele sabe o que ele fez, ele tem uma história, tem um legado. Tem um baita história, um baita legado. Ai, sabe, eu não consigo entender o que a turma da direita... Assim, qual a dificuldade das pessoas em reconhecer assim, falar, cara, realmente, fomos enganados. Sabe, o que mais tem que acontecer? O que mais tem que acontecer? Pra falar, ó, esse aqui é Sérgio Moro. Absolvido, Moro elogia a TSE e fala tem se orgulhar do judiciário. Que vergonha. Pensar que um dia ele representou a esperança de um Brasil decente. Ontem, o TSE rejeitou a cassação do mandato de Sérgio Moro
em um julgamento que, nas palavras do meu colega senador, foi muito técnico, independente, e é assim que deve ser. O judiciário não pode jamais criminalizar a política, jamais. Não precisa falar mais nada, né? Até o Randolfo Rodrigues. Aí vem Deltinha. Ó, Deltinha. Parabéns, Moro, por ter alcançado uma ilha de justiça no mar de justiça. Ai, né, Deltan? Ele deu sorte. O Moro foi a exceção, né? O Moro conseguiu provar de forma técnica, né? Pressões, perseguições, retaliações e vinganças que tem sofrido desde que Lula foi eleito. Você merece? Tenho certeza que ainda fará, como já fez muito pelo Brasil. Fez. Todo esse aparato que existe hoje esse aparato do amor, que vem sendo utilizado só contra a direita, jamais existiria sem vocês dois. Mas infelizmente a direita não vai entender isso, por mais que se explique. Aí a Erika diz, ó, parabéns, coisa nenhuma. Fez aquele acordão com o sistema, entregou a Lava Jato de bandeja, votou a favor do Dino, recebeu a paga. Não tem nenhum inocente aqui não, Deltan. Não ouse nos rotular como tolos. Olha a Guguinha Noblar. Ruim com Sérgio Moro no Senado, pior com Michele Bolsonaro. Pense no lado positivo. A Tsuki falou o seguinte, ó. Quanto mais cedo os bolsonaristas entenderem que para muita gente qualquer nome será melhor do que alguém ligado diretamente a Bolsonaro, estarão preparados para decepções que virão. Estou falando de quem se declara bolsonarista e não de quem vê Bolsonaro apenas como o único que bate diretamente no PT Lula. Deve haver muitos Guga Noblar por aí que estão corroendo o bolsonarismo por dentro e você e eu não fazemos ideia. Sempre prestem atenção nas falas em inúmeras lives que acontecem diariamente. Agora ficou faltando um negócio aqui. Acho que eu esqueci de colocar nessa parte aqui. Deixa eu ver. Cadê? Eu esqueci de colocar. Sabia que tava faltando na matéria da Bela Megali. Cadê? Eu separei que tá faltando aqui, ó. Do Randolfo com o Moro. Acho que eu passei do Randolfo e não vi a matéria da Bela Megali. Vou botar aqui tá na ordem, né? Na ordem que seria a ordem certa. Vou voltar pro ponto que eu tava. Cadê? Ah. Pronto. Era pra tal. Depois daqui, era pra entrar essa matéria. Bela Megali. Porta-voz do Moro, que vocês estão cansados de saber. Líder do governo Lula parabeniza Moro e dá indireta. Randolfo confirmou a coluna, a conversa e acrescentou: parabenizei Moro e afirmei que o judiciário não pode criminalizar a política. Randolfo tem dito em conversas com aliados que na última vez que o judiciário criminalizou a política foi aberta a caixa de Pandora para o fascismo no Brasil, referindo-se à Lava Jato e à eleição de Jair Messias Bolsonaro. O líder do governo Lula afirmou à coluna que a absolvição de Moro é boa para o debate público. Ainda tá valendo aquela máxima que se o PT comemora é ruim ou não. Eu ainda sou daquele tempo que se o PT tá do lado, tava do outro. Aí aqui, ó, a foto. Essa é a foto que tá estampando a matéria da Bela Megali, ó. Tapinha nas costas do Randolph. Essa é a imagem, né? Grande Bela Megali. Sabe tudo aí sobre os inquéritos contra a direita. Sabe tudo. Foi ela que deu em primeira... Quando o Moro saiu do governo, foi ela que deu em primeira mão. Tudo, tintim por tintim, o que Moro ia falar em seu anúncio público. Eu sabia tudo de antemão. Como eu não gosto de ficar da boca pra fora, e eu sei que isso tá de uma forma assim bem fácil de achar. Peraí que eu vou botar aqui. Cadê? Diversos. Não tá no robô do Moro, não. Cadê? Tá aqui. Moro, 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 Moro. Cadê você, Moro? Será que tá nesse ou tá no outro? Parará. Eu sei como é o print. Não. Cadê? Pô, tá no outro. Deixa eu dar pausa pra não ficar perdendo tempo. Aí, ó. Aqui tá no arquivo que eu tenho, que só salvo coisa do Moro junto. Bela Megali, 24 de abril de 2020, 10h23 da manhã.
tudo que Moro ia falar, ela já sabia, ó. Moro entregou um cargo ao governo Bolsonaro, ele fará um discurso contundente, defende a autonomia do seu trabalho, sua carreira na magistratura, criticará a saída do Valeixo do comando da PF. Em seu discurso, Moro dirá, acima de tudo, que tem que preservar a autonomia da PF, mas também vai negar que a saída de Valeixo tenha sido a pedido do próprio diretor, não houve exoneração, só soube disso pela publicação de Diário Oficial, vai dizer o Moro. Moro vai criticar a postura de Bolsonaro, de exonerar Valeixo, é preciso ter uma causa para fazer esse tipo de pressão, vai dizer o Moro. E quando o Moro concedeu o seu depoimento para a PF, aqui é o trecho do depoimento do Moro, que logo depois vazou na imprensa que o Planalto substituiria Valeixo e que, em decorrência, o declarante sairia do governo. Esse é o Moro. Esse é Sérgio Fernando Moro. Sérgio Fernando Moro, aliado do Lula. Mas não adianta explicar, meu Deus, como as pessoas insistem, mas porque o Deltan, ele fala mal do Lula, então ele tá do lado da gente. Não adianta, mas eu insisto. Aí ontem, depois que aconteceu tudo isso, pra acabar de vez, eu tento sair desse assunto, mas esse assunto tá me perseguindo nos últimos dias. Cadê? Pensei que eu não tinha baixado, tá aqui, ó. O senhor considera voltar a ser um presidenciável no nosso país? Não, nós temos um plano no União Brasil, nós temos um candidato. Claro que isso vai se resolver apenas em 26, mas temos o governador Ronaldo Caiado como um forte candidato à presidência da República, e o meu plano em 26 é apoiar um candidato que nós consigamos defender as pautas. Eu sou oposição ao governo Lula, pretendo continuar sendo oposição ao governo Lula e vejo, infelizmente, o país em rumos errados em vários cenários. A União Brasil tem uma pauta que é liberal na economia e que é responsável em relação às contas públicas. Pronto. A gente tinha antigamente o conservador nos costumes e liberal na economia, agora a gente tem o liberal na economia e o responsável nas contas públicas. Ai, meu Deus do céu! Eu não aguento isso! Já estão perguntando se o Moro vai ser presidenciável! Vamos unir a direita! Mas ele vai mandar o vamos unir a direita. Ele vai mandar essa. Ele vai mandar, calma. O governador Ronaldo Caiado bem representa o partido. Se a candidatura dele, claro, se ela de fato se firmar em 2026. Estou falando isso porque são ainda vários anos à frente. Mas também existe um desejo, e não falo pela União Brasil, mas pelo que tenho ouvido das lideranças, um desejo de formar uma frente de centro e centro-direita para que possamos vencer essa página, virar essa página do Brasil dessas políticas erradas, infelizmente, do atual governo. Então, como é que fica a sua relação com o ex-presidente Jair Bolsonaro, já que o partido dele foi um dos autores dessas ações? Olha, isso foi objeto de ampla divulgação na imprensa. O presidente Bolsonaro, e diga-se aqui a bancada dos senadores do PL, pediram, após o julgamento no TRE do Paraná, que não fosse interposto nenhum recurso, ou que houvesse desistência dos recursos. E, infelizmente, as lideranças locais do PL do Paraná, notadamente Paulo Martins e Fernando Jacobo, não acolheram esse pedido do presidente Bolsonaro e da bancada do PL. O senhor chegou a falar com ele depois do resultado do TSE? Houve algum tipo de comunicação? Faz um bom tempo que não falo com o presidente Bolsonaro, mas agradeço esse gesto que ele tomou publicamente nesses últimos tempos. Mas o melhor é nós deixarmos de lado esse espírito de revanchismo e essa polarização exacerbada que muitas vezes embota o nosso raciocínio e impede que nós busquemos convergências naqueles pontos comuns. Então sou oposição ao governo Lula. Em 26 estarei defendendo. O cara tentou destruir o governo Bolsonaro por todos os lados. Saiu, ficou remoendo, só foi colar no segundo turno. Na verdade, ele começou a colar no primeiro turno porque ele colou a imagem dele em Bolsonaro para se eleger. Colou a imagem dele para se eleger. Nossa senhora, velho. Eu lembro que uma vez Bolsonaro compartilhou um vídeo meu sobre o Moro. Moro foi na rede social acusar Bolsonaro de usar uma pessoa que tá na Austrália para propagar fake news. Eu falei, meu Deus, véio, não é possível não. Só com matéria da imprensa, que a gente faz todo santo dia.
Eu não consigo compreender, eu não consigo, assim, me dói. E o cara com o mesmo papo, não, temos que unir a direita, porque eu estou escutando essas frentes. Na frente, a Semineto, Ciro Nogueira, Tereza Cristina Taída, todo mundo com esse interesse. Aí eu falei, eu tento sair desse tema, mas é impossível. A Semineto aponta a investidores o único caminho para a direita e centro-direita ganharem 26. Qual é o caminho? É ter unidade. É unir a direita. Tem que unir a direita. Aí você fala assim, mas pô, Moro podia ter dito, pelo menos conservador. Eu sou conservador nos costumes? Não, porque Moro é do União Brasil, do partido do Assemineto, que tava ali, ó. Direita precisa furar a bolha do bolsonarismo para 2026. É o mesmo passo do papo do Ciro Nogueira falando, não, o Tarcísio tem que caminhar mais para o centro. Em evento na Fundação FHC, ele elogiou a força eleitoral de Bolsonaro. Se ficar preso a negacionismo e essas pautas aí de costume, né? Pode novamente ter uma batalha de rejeições. A solução para vencer é abandonar a pauta de costumes. Vamos abandonar tudo. Segundo o ex-prefeito Salvador, é importante e fundamental que os elementos que decidam 2026 sejam maiores, mais amplos do que uma só pessoa. Tradução. O que vai decidir 2026 o apoio são várias pessoas. Não é a vontade de Bolsonaro. Não pode ser a vontade de Bolsonaro. Vou botar o outdoor na frente da casa de cada um de vocês. Não é possível isso. Acorda! Acorda, cidadão! Olha o que tá acontecendo! Na luz do dia! Ninguém esconde mais nada! Meu Deus do céu! Eu tento sair do assunto, mas ele me puxa de volta. Projeto Lula 4 está subindo no telhado. Em meio a conflitos e equívocos, perspectiva de novo mandato parece se estreitar. Tá, beleza. A nota eu achei que era pra falar do Lula. O Lula vai dar errado. Mas Lula vai dar errado, eu já sei disso todo dia. Lula fez campanha dizendo que não pretende se reeleger. Durou pouco a promessa, se é que alguém acreditou. Poderia até abrir mão da tentativa, dependendo das circunstâncias. E essa possibilidade, por mais remota que seja, mantém acesa a disputa entre aspirantes a candidatos no campo governista. Aí, eu achei que a nota ia falar sobre o Lula. Começou assim, no segundo parágrafo, já estava assim, ó. No território da direita, a decisão judicial que tornou Bolsonaro inelegível resolveu uma parte da equação. Uma parte do problema do Brasil está resolvido. Bolsonaro está inelegível. Agora complicou a outra. Qual é a outra? Saber quem vai ser o nome apoiado pelo Bolsonaro. Os pretendentes estão fazendo a corte. Resolveu um problema, agora tem o outro, né? Eu consegui o apoio de Bolsonaro. Só que o ponto é, eles não vão ficar tentando se provar assim, eu sou o melhor. O que vai acontecer, eu apostaria dinheiro nisso. Eles vão criar um cenário para forçar ser esse candidato. Ou todas as opções melhores serão perseguidas, ou vão acontecer uma coisa, não vai ter legenda, só tem esse. Ou é esse ou é o Lula. E vão tentar desenhar esse cenário a todo custo. A gente tem um governo tutelado, um FHC 3.0, maré turbo. É o que vai ter. Infando goela abaixo. Liberal na economia e responsável nas contas públicas. Pronto. É o prudente sofisticado versão 2024. É muito cedo para prognósticos. Nada definido, mas o cenário, 1 ano e meio depois da vitória de Lula, vai se tornando mais enroscado e sugestivo. É possível que as eleições municipais venham falar alguma coisa a mais sobre isso, sim. Porque a eleição municipal não só vai mostrar a força do Lula, como a força de Bolsonaro. A depender da quantidade de prefeito que Bolsonaro eleger, ele vai ficar mais forte ainda. E aí uma parte da equação que aparentemente estava resolvida não vai estar. Eu tô vendo o que tá acontecendo. E outras coisas que não adianta eu comentar, porque eu não vou poder provar. Mas uma coisa... Antigamente, Gabriela, que escreve lá o Atlas, ela era tão maluca da cabeça que ela notava às vezes que eu falava o nome do episódio. Não sei se ela faz isso mais, mas ela era maluca nesse ponto. E eu tinha às vezes alguma dúvida, eu perguntava, eu falei isso onde? Ela falava, foi nesse vídeo desse dia aqui, ó. Às vezes me dava até o nome. Eu falei, beleza. Isso às vezes me ajudou muito. Certa vez eu falei, do mesmo jeito que eu falei pra vocês, falei, como é que eu sei que o Ciro Nogueira tá se movendo? Porque eu falei certa vez com o ex-ministro do governo Bolsonaro,
E ele me falou que o seu Nogueira golpeou, papapá. Só que antes de falar isso, eu já tinha dito pra vocês, mas isso deve ter mais de 6 meses, que o senhor Sérgio Moro também já tinha entrado em contato, já pensando nas eleições de 2026, e não era pra colocar o nome dele na disputa no primeiro momento. Ele veio apresentando alguns candidatos. Como eu não posso provar, principalmente quem são os candidatos prioritários dessa frente ampla, e eu não quero dividir a direita, eu vou ficar só por aqui. Mas pra mim tá claro e tá cristalino. Eu não sei mais o que precisa acontecer pra vocês verem como tá empacotado pra entrega. Tá pronto pro delivery. Um candidato que de direita só tem a parte que ele não é o Lula. Tirando isso, rapaz, é o queridinho da Faria Lima, dos liberais, dos investidores, da Rede Globo, do consórcio de imprensa, que tem todos os atributos para ser considerado de direita sensata e civilizada. A Semineto nega que seja de direita. Eu acho cafona essa coisa. Esse comentário aqui do Fabrício Ribeiro, acho que foi muito pertinente, que ele diz, ó, após o fiasco nas eleições para o governo do estado da Bahia, a Semineto agora busca a união da direita para 2026, inclusive para furar a bolha do bolsonarismo. O curioso é que logo após deixar a prefeitura, esse mesmo Semineto encheu o peito para dizer que não era de direita. Aliás, até dizia que ser direita era o cafona. Mas agora ele não é só de direita, ele quer unir a direita. Para vocês entenderem, um pouco mais de 26, vamos voltar para 2018. Joyce comentou uma coisa que eu acho que muito interessante, que fala um pouco sobre os bastidores do poder. E graças a Deus, né, temos um Bolsonaro. Escuta isso aqui. Uma vez na vida, quando eu fui na casa do Bolsonaro no Rio de Janeiro levar a Viviane Sena, que era a minha indicada para ser ministra da Educação, né? E aí, o que eles fizeram? Atravessaram aquele idiota do Vélez, os filhos. Sendo que a gente já tinha fechado com a Viviane e com o Mozart, né? Então, assim, olha o que a gente perdeu, né? Teve um outro caso do William Vac. O William Vac eu convidei ele para ser o MRE, né? Relações Exteriores. Ele topou. Topou. E, curioso. Quando ele estava se organizando para ir para Brasília, eles atravessaram aquele imbecil do Ernesto Araújo. Então, essa coisa que os filhos tinham ali, aquilo me apavorava. Aquela coisa que os filhos tinham apavorava a Joyce. Não acho o Ernesto Araújo o melhor da história. Talvez pode ter sido, né? Mas assim, ele não é perfeito. O Ernesto Araújo não é perfeito. Não acho que o Vélez também é perfeito. Mas quando eu penso na Viviane Sena, aí é aquela coisa, né? Não é todo mundo que chama de direita que eu vou bater palma. O irmão dela, o grande Ayrton Senna, ídolo nacional. Herói das pistas. Lembrado até hoje. O cara tem uma música que toca o coração. Aquela música do Senna, tema da vitória, fala a verdade. Quando toca, o olho começa até a ficar suado. Fala a verdade. A primeira vitória. A primeira vitória de Interlagos, que vez outra passa. O Galvão falando, trazendo na ponta dos dedos. Chega e emociona. Mas a irmã dele, só a irmã dele daí. Só porque a irmã dele é do bem, é? Coladinha na Fundação Itaú. Da turma do Lema. Tentaram já, desde o princípio, empacotar para a viagem, né, uma pizza do Lema no MEC. William Vac, no Ministério de Relações Exteriores, tu pode não gostar do Ernesto, mas eu acho que melhor do que o William Vac ele era. O que a turma não quer é isso, né? É ideologia. Não pode ter espaço para ideologia. Então, assim, certa vez o Felipe Martins, que segue, né, preso até agora, espero ter tempo de comentar sobre o caso dele, tá no vídeo de hoje. Certa vez o Felipe Martins comentou em 2021 uma thread que eu acho que envelheceu muito bem. Ele fala que é muito importante que o movimento conservador entenda como é que funcionam as coisas. Primeiro, que não vai dar para vencer todas. Segundo, que ele precisa escolher as batalhas para realmente entrar. E entender que o movimento conservador, acima de tudo, é dentre tantos que operam. Na época, né, operavam ali no entorno do governo Bolsonaro. Então era pressão por todos os lados.
Gente, não tem como em 24 horas uma pessoa só, um único homem, conseguir estar a par de tudo que acontece nos ministérios. Se fosse 10 ministérios, ainda assim não tinha como Bolsonaro saber de tudo que acontece nos 10 ministérios. Não tem como. Até porque o chefe do ministério já não sabe tudo que está acontecendo. Porque toda história tem mais de um lado. E aí? Tem coisa que você tem que meio que delegar, ter uma certa confiança. Não, vai isso aqui, vai aquilo outro. Eu não acho que a ideologia vai resolver todos os problemas do Brasil. Não acho. Eu acho que a gente também precisa um foco na questão econômica, ter um plano para o Brasil nas mais diversas áreas, tem que focar em segurança pública, tem que focar em saúde, tem que focar em educação. Isso não é só ideologia. Agora, é um negócio que você vê do Zema, a outros, ao Moro. Não, muito ideológico, nessas pautas aí de costumes. É assim, eles fazem questão do tempo todo martelar isso daí. E todos ter um negócio com eles têm um negócio com o filho de Bolsonaro, ele quer afastar Bolsonaro de seus filhos a todo momento. Incrível isso. Incrível isso. Todos eles vêm cedo ou tarde com a história dessa. Mas vamos continuar. A gente comentou ontem sobre essa notícia. Estava até reunindo 200 pessoas na casa de banqueiro e disse a ponte entre direita e esquerda. Aí Bolsonaro compartilhou essa imagem que tá ali, ó. Renato Breia. O legal é que em 2022, nessa mesma casa, foi organizado um evento com Marina, Tebet e Armínio Fraga para convencer a aristocracia paulistana a votar no Lula. Tire suas próprias conclusões. E Bolsonaro diz, né? Sem novidades nos movimentos. Eles só se repetem. E realmente se repetem, mas desde 1800. As mesmas famílias dinásticas que comandam o Brasil. A famosa oligarquia paulista. Tem os seus estados, tem os seus coronéis por aí e tudo mais. Mas nada nesse país se compara à oligarquia paulista. Essa realmente, minha Nossa Senhora. Mas vamos continuar. Vamos continuar que tem muito mais coisa. Eu coloquei para começar por aqui, porque fazia sentido pegar uma deixa aqui no discurso da Joyce. Eu já falei para vocês algumas vezes. Isso me dói quando eu vejo a galera tentando implodir o que eu vejo como bolsonarismo, né? Pô, se você tira a questão ideológica, tem sabe, você tira 90% do bolsonarismo. Pô, bicho. E 90% do que eu considero direita conservadora no Brasil. Ainda falta alguns aspectos. Eu acho como se fosse um livro em branco. Tem vários passos para escrever. E aí, quem foi o inscrito aqui antigo no canal há mais tempo? 2020, 2021. Vez ou outra eu me perguntava. Quando eu fazer uma live no canal, se então nos comentários. E aí, você não vai no pânico? Você fala, pô, se um dia me chamarem, eu vou. Se um dia me chamarem, eu vou. E eu dizia aqui, no dia que me chamarem, pode ter certeza, gente. Eu vou lá pra contar, nem que seja um pedaço dessa história. MBL, Luciano Nayan, os dossiês, papel da Danilo Gentili. Quando tive a oportunidade, cumpri o que eu prometi. Fui lá, contei parte dessa história. Porque eu acho importante. E, por mais que eu tenha o meu ego, todo mundo tem o ego, eu posso ter o meu também, não, um pouquinho. Mas por mais que eu tenha o meu ego, eu tento me lembrar, vez ou outra, que se eu posso ter um ego e se eu tenho engajamento, é porque vocês me assistem por duas razões. Porque o que eu falo é interessante e talvez porque eu também reverbero muitas das queixas de vocês. Então tento nas minhas limitações falar, pô, eu tenho que lembrar disso, não posso esquecer, né, de quem me coloca onde tá. Então eu acho que eu tenho uma mínima responsabilidade de onde ir tentar levar algumas das pautas que vocês defendem, pelo menos o que eu acho que vocês defendem, né? E também defender vocês. Ontem eu tive a oportunidade de participar numa live de um canal que não se classifica de direita mesmo, também não se classifica de esquerda. Eu acho que a turma da direita ia falar que é um canal mais à esquerda. Aí eu comentei, me chamaram para falar da questão das ONGs, falei, vocês podem olhar, acho que tudo que eu falei lá, eu falo em vídeo normalmente, trouxe mais algumas informações, algumas questões históricas. Vou até mostrar para vocês depois alguns comentários ao longo da live, que eu fiquei até surpreso com a repercussão. Acho bacana. Só queria mostrar para vocês aqui o finalzinho, né? O que é que eu tô comentando
principalmente para a turma de esquerda que estava no chat. Gente, vocês da esquerda, vocês olham para vocês e vocês conseguem ver nuances e falar, não, a esquerda não é uma coisa só. Eu tenho certeza que vários de vocês aqui do chat jamais gostariam de ser confundidos com as pessoas do PSOL. Se vocês, dentro da esquerda, existem, né, subdivisões, nuances, como é que vocês querem enxergar? A direita brasileira tem 60 milhões de pessoas, como todas elas são iguais. Como é que vocês querem enxergar qualquer tipo até de governo, como não? O governo Bolsonaro foi isso, ponto final. Vocês acham que realmente uma visão simplista das coisas consegue explicar isso? Vocês falam até de Bolsonaro, Moro, etc. Eu já tive 2 vídeos meus compartilhados por Bolsonaro. Os 2 é eu mostrando quem é Sérgio Moro. E não é mostrando, o Moro falou mal de Bolsonaro. O Deltan Dallagnol falou mal de Bolsonaro. Não, eu tô trazendo coisas que foram divulgadas antes mesmo da Vaza Jato. Quem era o senhor Sérgio Moro, Álvaro Dias, falo sobre Alberto Youssef, falo sobre outros casos, pontuei diversas coisas. Um vídeo Bolsonaro até grava na frente lá do Planalto. Então, respire um pouco. Vocês estão tão preocupados em entender o Brasil e às vezes você não quer entender o seu compatriota, o seu irmão que nasceu na mesma pátria que você. Você está tentando gerar, às vezes, uma generalização que às vezes não condiz com a realidade. Se vocês quiserem ouvir da minha boca como eu enxergo o que vocês às vezes definem como bolsonarismo, eu vejo como um movimento que ficou muito cansado do PT, principalmente ali no pós-2013. Sabe? Não é um sentimento que tem já uma base, um estofo intelectual desde o princípio. Não estou chamando as pessoas de burras, mas eu estou falando o seguinte: não tem ideias que foram colocadas na mesa. Ser bolsonarista é isso daqui, tem um conjunto de regras. Não tem. Foi assim, cara, não dá mais o PT, tá todo mundo cansado. E é umas pessoas que estavam incomodadas desde aquela época com o que hoje é chamado de agenda woke, onde as pessoas já estavam muito incomodadas com a escola, com a doutrinação, questões de família. E isso junta e desemboca em 2018. Bolsonaro ele é eleito e o governo dele tem diversas frentes diferentes. Saíram matérias diversas na época. Tinha a ala ideológica, ligada ao Olavo de Carvalho, como a imprensa gostava de publicar. Olha, muito isso. Aí tinha os militares, tinha o Centrão, tinha os liberais, tinha o lavajatismo. Foi um conjunto de forças que chegou lá e desembocou. Só isso já tem pelo menos 5 grupos diferentes. E vocês querem olhar a coisa como se fosse uma coisa só olhando o pior de tudo, como se os bolsonaristas sequer fossem seres humanos. Para, respira, tenta ouvir. Acho que não tem ninguém que fez mais dossiê nesse país do Sérgio Moro do que eu, citando como fontes Brasil 247, Blog Cidadania, o Luiz Nassif, lá do jornal GGN, vasculhar as manchetes, as matérias da Vaza Jato para comentar. Não são críticas, comece a enxergar que pode existir vida inteligente fora da bolha que você faz parte. Coisas importantes. Eu mesmo aprendo várias coisas de outras pessoas. Eu gosto de levar em vídeo. Eu brinco que eu sou o canal mais democrático que existe. A pessoa que abre um vídeo meu, talvez a única coisa de direita que apareça sou eu, que está na direita brasileira. Porque o restante são ou matérias da imprensa, ou matérias antigas da imprensa, ou tweets de pessoas importantes. E muitas vezes esses tweets são de pessoas mais à esquerda, comentando sobre o governo atual, trazendo outras informações. Porque lá o canal, essa informação veio de onde? De um blog bolsonarista? Então, já sabendo que as pessoas gostam de falar isso, não, a gente vai comentar só com o que saiu na imprensa e na esquerda. A gente comenta o Brasil, a gente faz nossas pontuações e as pessoas podem tirar a justificativa delas, né, a conclusão delas, a reflexão delas, onde elas quisessem. Aí você entende um pouco da minha chateação quando eu vejo a turma da direita sensata, da frente ampla. Pô, bicho, se eu não falasse isso daqui, vocês vão continuar me assistindo amanhã, depois, etc. Se eu batesse palma, falasse, momento de união, às vezes se eu fizesse um discurso, tá lavando a alma, era capaz de ter até mais engajamento. Conseguir até apoio da galera que gosta do Moro. Mas, bicho, o único grupo que parece que não pode existir é o grupo que tem uma ideologia. É o grupo que se preocupa com a pauta de costume. Todos os outros têm espaço, têm voz. Militares, centrão, liberais, lavajatistas. Todos têm espaço. Menos a ala ideológica. Não pode. Não pode. Aí eu fico maluco. Eu chutei a mesa já. Aí eu fico maluco. Porque eu tenho ideologia. Pra mim é algo importante. Eu tô errado?
Tem um final de mais 30 segundos que eu coloquei, só porque eu recortei, já vou dar play aqui já. Então deixa isso aí de reflexão. A gente tá falando aqui de lei das ONGs, uma lei pró-Brasil. Vocês que estão aí em outros campos, cara, não generaliza tudo, não cria um espantalho. Tente julgar as pessoas pelo que elas realmente dizem. Tenta olhar, pô, por que tal pessoa gosta de fulano? Talvez esse fulano tenha alguma coisa boa. Seja um político, seja um influenciador, seja um jornalista, comunicador, seja uma pessoa comum. Tenta amolecer um pouco o coração. Pensar no Brasil. Esse acho que é o grande ponto que gira em torno da lei das ONGs. Vamos pensar no Brasil, vamos olhar para o próximo com algum tipo de humanidade dentro dele. Porque todo mundo tem que pontuar, não sei o que, eu sou liberal na economia, tô preocupado com isso, preocupado com o outro. Por que ninguém pode fazer uma ponderação que, poxa, talvez alguns pontos aqui do que os bolsonaristas comentam fazem sentido, são importantes. Dessa agenda de costumes, todo santo dia, gente. Todo santo dia é uma nova barbaridade que aparece. Todo santo dia tem uma barbaridade. Coisa assim que você fala, meu Deus do céu, que subversão da alma humana que as pessoas estão aqui defendendo. Eu tenho certeza que vocês sabem disso. Porque vocês observam, tá todo mundo vendo. Coisa ligada ao costume, a pessoa quer negar a todo momento. Aí, a live... Começa a live dos comentários assim. Esse rapaz aí não é da extrema direita? Começou assim. E se vocês forem eu falar, dá uma olhada lá o que eu falei. Veja se eu neguei minhas origens, se eu neguei a Bolsonaro. De jeito nenhum. E aí eu achei engraçado que eu fiquei acompanhando o chat do meio. Que eu comecei a falar algumas coisas, falar do Predeão, comecei a falar de Brasil algumas coisas. Aí eu começaram a ver esses comentários aqui, ó. Esse Kim Paim lançou a real. Estou de boca aberta com tudo que ele disse. Parabéns pela excelente escolha. Quem tem conhecimento para um debate saudável. Live histórica. O povo da QTP está de parabéns pela escolha do convidado. Parabéns pela qualidade da entrevista. Kim Paim é um nome de qualidade no espectro da direita. Óbvio que tem bons nomes tanto do bolsonarismo quanto do petismo. Essa é a realidade. O que o meio nacionalista é fazer é separar o joio do trigo sem generalizações fáceis. Isso aqui eu não tô querendo mostrar pra... isso aqui... Não, gente, eu tô querendo mostrar pra vocês o seguinte, ó. Cara, o nosso discurso... Se a gente colocar o nosso discurso de forma serena, tranquila, sem querer estar certo o tempo todo, mas colocar o nosso discurso, às vezes, pensar em qual palavra utilizar, porque tem palavra que talvez a direita entenda, mas a pessoa que não tá na direita não entenda tão bem. Então, talvez evite usar essa palavra dá gatilho. Vai aqui um pouquinho outro, a mensagem chega. Do mesmo jeito que aqui em vídeo eu falo, né? A ferramenta, o país vermelho. Você vai. Todo mundo entende. Todo mundo entende. Kim Paim é muito bom. Infelizmente, no meio bolsonarista, ela é raro demais. Um dos poucos que gosta de estudar essa zona de conforto. Não acho que eu sou raro demais. Realmente não acho. Acho que tem um espantalho que foi criado e que precisa desmontar esse espantalho para mostrar para as pessoas que o bolsonarismo não tem nada de diferente. Não é esse bicho papão que a Rede Globo pinta, que a imprensa pinta. Por que quem apoia Bolsonaro? Pergunta que não quer calar. Você tá entendendo? O cara não consegue entender que eu apoio Bolsonaro porque ele reverbera as pautas que eu acredito. O cara concorda comigo, mas não consegue entender por que eu apoio Bolsonaro. Então, assim, cara, a gente tem que conseguir quebrar esse véu que a imprensa criou. O que é um cara de direito nacionalista? A realidade disso? Não! O que ele chama de nacionalista? Tá falando de patriota, a pessoa se importa com o Brasil. Gente, olha as manifestações da direita, o povo tá de verde e amarelo, bandeira do Brasil. Pelo amor de Deus, como é algo raro, como isso é raro? É o padrão, é o normal. O normal é verde e amarelo. Seja muito bem-vindo, Kim Paim, o movimento nacionalista brasileiro na contramão da direita e esquerda entreguista. Você tá entendendo? Eu falo assim, cara, o que é que tá acontecendo no Brasil? Será que eu que tô louco? Porque eu olho pra direita bolsonarista, eu vejo todo mundo pôr de verde e amarelo. Esse comentário aqui, eu não sei se o cara tava no meme ou não, é por isso que eu deixei no final. Eu sou bolchevique, pró-meio ambiente, e se eu for presidente do Brasil, eu convido o Kim Paim pra ser ministro da Defesa. Eu falei, mas eu vi uns comentários que ele realmente parece estar na esquerda, o cara já passou pela administração federal. Eu falei, rapaz, gente, eu não defendi nada do que eu não falo em vídeo. Aí eu te pergunto, vou trazer de novo a questão da pauta de costumes.
Eu defendi, inclusive, a questão da pauta de costumes e pessoas que não estão na nossa bolha conseguiram ver alguma lógica e alguma coisa útil. Como é, então, que o Assemineto acha que pauta de costume não ajuda em nada? Se pessoas que não estão na nossa bolha vê alguma utilidade na pauta de costumes. Será que é coisa só de bolsonarista? Será que é coisa só de bolsonarista? Ah, essa direita sensata. Tá, pra fechar o vídeo, eu vi esse tweet aqui do Vilimigo, 3h40 da manhã, acordou cedo, viu? Me anima muito ver essa cena, no sentido de diálogo, de visões diferentes, com o verdadeiro objetivo de priorizar o Brasil. Bolsonaro tá ali no lançamento do livro do Aldo Rebelo sobre a Amazônia. Dá pra negar que o Aldo Rebelo não sabe um pouco do que acontece no norte do país de Amazônia? Ele tem conhecimento disso. Beleza, bacana. Aí eu te pergunto, tu acha que Bolsonaro indo num evento desse, tu acha que Bolsonaro vai virar comunista? Tu acha que Bolsonaro vai abandonar as pautas que ele defende desde que ele era vereador? Eu acho que não. Mas tá ali Bolsonaro, quebrando resistências. Quebrando resistências, tentando trazer, né, fazer algum tipo de aceno para ver se traz mais votos e quebra a resistência em torno, né, do bolsonarismo. Mas o problema é a agenda de costumes. O problema é a agenda de costumes. Tá bom. Eu vou comentar aqui rápido. Vai ficar... Ixi, o vídeo vai ser um pouquinho atrasado hoje, mas eu quero comentar até o Felipe Martins. Bem rápido. Só para mostrar que lá nos Estados Unidos já está acontecendo a mesma coisa que fazem no Brasil contra Bolsonaro. Nas últimas semanas, diversas publicações passaram a datar o Trump como autocrata, que se vencer as eleições arruinará a democracia e se transformará numa espécie de César de Washington. Será que a América está vulnerável assim? A The Economist lançou a pergunta: a América é a prova de ditadores? Ao longo do texto, a publicação mostra que não bota fé na resiliência dos Estados Unidos e na força da sua Constituição. Chega a falar em risco de cooptação dos militares e golpe. Os editores da New Public foram além, muito além. Eles já não têm dúvidas. Equipararam Trump ao cara do bigode e falaram: se Trump vencer, o fascismo vencerá. Há um chamado de batalha para combater Trump antes que a ameaça se concretize. Ó, pegando aqui o vácuo do Trump, mas de mostrar, né, o chamamento para batalha já foi escutado pelos petistas. Em Cannes, mesmo festival que aplaudiram o Lula, herói do povo brasileiro, The Apprentice retrata Donald Trump como um super criminoso. Vamos botar assim. Lula, herói do povo brasileiro. Trump, Lula alertado a não repetir que prefere vitória de Biden. Lula, disfarça, pô. Disfarça a vassalagem, Lula. Disfarça, irmão. O Itamaraty tá com medo aí, né, que se o Trump vencer vai ficar muito ruim a relação com o Brasil. O Lula passando tanto pano pro Biden. Mas aí, voltando, né? Pedir obtereis. Os democratas falam, rapaz, um clamor. Precisamos nos unir contra o fator Donald Trump. Aí vem ela, Mônica Bergamo, a maior petista da Folha de São Paulo. Parlamentares de Brasil e Estados Unidos entregarão a Lira e Padilha declaração em defesa da democracia. Parlamentares do Brasil e Estados Unidos divulgaram aí uma declaração conjunta em que conclamam legisladores de todo o planeta a combater conjuntamente práticas que ameaçam a democracia. O documento obtido pela coluna é resultado da viagem feita ao país norte-americano no início deste mês por deputados e senadores que integram a CPI do 8 de janeiro. Quem que assinou? Humberto Costa, do PT, Jandira Fegali, do PCdoB, Pastor Henrique Viana, do PSOL, Rogério Corrêa, do PT, Duarte Júnior, do PSB Maranhão, os petistas unidos ao Partido Democrata. O imperialismo venceu. Lá da esquerda, Jamie Raskin, que vem operando desde 2021, 2022. Todos eles foram levados aos Estados Unidos pelo Instituto Vladimir Herzog, que organizou a viagem. A instituição afirma que os custos foram pagos por meio de verba de gabinete de cada parlamentar. Verba de gabinete pagou. Tudo pago pelo Estado brasileiro para defender as instituições. Eu acho que a única coisa que você sentiu falta aqui nessa notícia foi
Na verdade, ela até saiu na Mônica Bergamo, né? Você falou, rapaz, eu tô dizendo que o Guri vai falar, mas cadê o nosso flautista? Cadê o nosso flautista de Genebra? O Jamil Chad? O porta-voz da ONU da OTAN? Não sinta a falta dele, que ele tem mais informações sobre isso. Sempre atacando o Brasil. Contra golpistas, parlamentares do Brasil e Estados Unidos fecham um pacto democrático. Elisiane Gama explicou a articulação que foi feita no OEA, na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, alertando para o risco da ofensiva de extrema-direita em tentar vender no exterior uma narrativa de que o Brasil está vivendo a ditadura. E é mentira. Graças a Deus, a esquerda avisou que não está a ditadura. Confia em nós. A Elisiane também, né? Falou da importância dessa carta, pediu apoio do governo para continuar essa agenda para as próximas missões e para que as missões sejam ampliadas para a América Latina e Europa. Ajuda do governo. Governo Lula, viu? Ô, Lula, ajuda nós aí a ampliar. Já Jandira Fegali destacou que dentro da estruturação internacional do sistema de direito seria importante o avanço dos compromissos entre os grupos democráticos. Sugeriu convidar a Comissão Interamericana de Direitos Humanos a visitar o Brasil para mostrar, ajudar a democracia brasileira, expor a tentativa de golpe. Padilha, ministro do Lula, deu seu apoio, considerou que é fundamental expandir a articulação, incluindo o Parlamento Europeu, pela democracia. E para mostrar que o Brasil é democrático, Felipe Martins de ser preso político após ter novo pedido de soltura negado. Após 100 dias não me surpreende, essa manutenção somente explicita ainda mais que é algo para mim, para minha defesa, já estava claro desde o início. As razões de minha prisão não foram jurídicas, mas sim políticas. Sou um preso político. O cara, ele tem que provar que ele não é culpado. Ele já apresentou documento, já apresentou isso, mas tá preso. Porque falaram que ele foi para os Estados Unidos, mesmo mostrando que ele não foi. Ex-assessor de Bolsonaro reúne viagens de Uber para sair da prisão, para mostrar, rapaz, eu rodei de Uber no Brasil no dia 30 e também na véspera de Ano Novo, pelo amor de Deus. Eu tava no Brasil. Quando o Bolsonaro já tinha embarcado para os Estados Unidos, eu tava no Brasil. Solte ele. Mas o Brasil não vive ditadura, é narrativa da extrema-direita. E para encerrar, Felipe Martins será interrogado no dia 20 sobre o gesto. Já é engraçado, né? O Estadão faz já um juízo de valor. Se fosse uma matéria justa, sob gesto. E aí a matéria falava, ó, ele fez esse gesto. Ele disse que esse gesto foi pra ajeitar o terno. A turma que tá acusando falou que não. Que é um gestoísta. No trecho da matéria do Estadão, a treta destacou ali o parágrafo. Martins chegou a ser absolvido sumariamente da acusação, mas essa decisão foi revista pelo TRF1, que determinou prosseguimento da ação. Foi absolvido, mas graças a Deus, em nome da democracia, foi salvo. Aí cadê a direita civilizada, a direita sensata, a galera que tem um mandato? Sérgio Moro, faça alguma coisa, Sérgio Moro. Nossa democracia, Sérgio Moro. A turma do dia 8, Sérgio Moro. Aconteceu a notícia de partir o coração. Um cara com uma doença seríssima. 68 anos. Condenado à prisão. Aí não tem união da direita. Ninguém tá preocupado com isso, né? É o louco. É o louco radical bolsonarista. Ai. Isso tira a minha paciência. Você já percebendo? Isso tira a minha paciência demais. Minha Nossa Senhora. Mas tá aí. Mais um capítulo. Espero que a direita sensata me deixe em paz amanhã. Eu não procuro essas matérias, mas essas matérias me acham. O que é que eu posso fazer? Mas enfim, eu vou ficar por aqui. Deixar pra vocês que ganhem beijo e abraço. Os vídeos que eu dei play, vou mandar lá no Telegram, como sempre. Se o meu trabalho quiser dar um tiquinho mais, já sabe. Passar no meu canal, valeu pela inscrição. Tem um Atlas brasileiro, kimpan.com.br. Ontem ele falou, pô, você falou um monte de coisa, foi do Brasil passado, Rothschild, foi da Bush. Pô, você tem que escrever. Falei, mas já escrevi, tem um Atlas. Aí eu abri um dos Rothschild lá, mostrei pra ele, aqui, ó, tô bonito, matérias, Biblioteca Nacional, 1825. Ela ficou, rapaz, esse menino estuda, viu? Esse menino tá falando com alguma propriedade. Mas enfim, tentei apresentar mais emocionado, porque tanta notícia ruim, que se a gente for de um jeito só, a gente só fica triste. Pelo menos dar umas risadas, né? Pelo menos eu tento fazer alguém dar algumas risadas. Fico por aqui, gente. Se achou interessante, lembre, às vezes volta, bate uma foto, bate um print, pode me recortar.
Manda só a notícia. Se o cara se interessar, você manda o vídeo. Se ele não se interessar, você também manda, né? Mas ajude as pessoas a despertarem. Ajude. Porque só quem fala com quem ainda não acordou pra política são vocês. Quem não acordou pra política jamais vai clicar nesse vídeo assim do nada e assistir. Jamais vai clicar. Eu tento dar, né, argumentos, fatos, notícias pra quem já cursou política, já acordou pra muita coisa. Mas acordem pessoas. Acordem. É importante. Temos que ampliar, né, a turma maluca que se importa aí com a pauta de costumes. Precisamos mais desses malucos junto a nós. E é isso. E grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui.